E parabenizar os senadores e acho que eu queria começar conversando um pouco sobre o racismo institucional. Primeiro, lembrando que as instituições buscam sempre se repetir, padronizar, então, o que a gente vem observando, né, nos últimos relatórios que traz essa questão da violência, é um aumento de violência, de brutalidade, de mortes dos jovens negros e uma diminuição dos jovens brancos. O Frei Davi trouxe dados mostrando a não apuração dos crimes. Então, a gente tem algumas coisas a pensar sobre como as instituições do judiciário, como é que as instituições têm funcionado com relação ao tema racial. E eu queria provocá-los a pensar um pouco sobre a importância da gente pensar na condição... Espera um pouco, eu estou um pouco perdida aqui nas falas. Está vindo uma fala de algum canto aí, eu me desorganizo aqui. Eu queria provocá-los a pensar um pouquinho... Ah, tá bom. Eu espero, senador, desculpe. O pessoal que quer que eu faça um comentário sobre a audiência. Tá. Só mais tarde, tem como fazer um comentário agora. Aí eu queria provocá-los a pensar um pouquinho sobre essa questão do racismo institucional, que ele não é só para dentro das instituições, mas para fora também. E aí, como vários que me antecederam falaram da institucionalização da Lei 10.639, da LDB alterada por ela, e eu pensei numa situação vivida recentemente com o programa de Juventude Viva. Eu queria destacar que o racismo institucional ele pode se dar também dentre nós, não só aqueles racistas lá da direita, aqueles racistas do outro lado, mas entre nós. A gente tem visto... e eu presenciei, quer dizer, o programa Juventude Viva, diretamente ligado a essa questão que a gente está trabalhando. A gente tinha uma situação numa cidade aqui, nossa, né, em que um grupo de psicólogos brancos de uma organização não negra que reconheceram publicamente que não mexem, não entendem nada de preto, mas eram quem ia, vamos dizer, receber os recursos do programa Juventude Viva e tratar dos familiares dos jovens negros, das famílias que teve jovens chacinados. Então, ali a gente pôde observar uma coisa que estava lá naquele tempo dos racistas, mas que está entre nós nos espaços mais progressistas, onde a gente tem nossos parceiros, em que, de repente, o recurso governamental para um programa importante como o da Juventude Viva pode passar de cá para lá numa coisa de tráfico de influências e não atender aquilo que a gente precisa que seja atendido. Então, eu queria trazer essa dimensão do racismo institucional, onde as relações entre as pessoas, não importa em qual campo, se dão de tal maneira que depois o resultado da política, a gente não entende por que a política não está funcionando. Eu quero trazer aí também a questão da Lei 10.639, os companheiros falaram muito sobre isso, e a gente pode observar, se a gente fizesse hoje um balanço da implementação da Lei 10.639, a gente ia observar que os mais vultosos recursos não foram para as organizações do movimento negro em diferentes partes do país que criaram essa política. Então, por que eu estou trazendo essa questão? Eu acho que a questão do racismo institucional é importante a gente pensar sobre isso e pensar um balanço das políticas que pode influenciar esse quadro, conforme a gente observou nas nossas nas falas anteriores. Então, eu queria... E aí, eu quero já engatar, trazendo a questão da branquitude. Eu sou uma pessoa que estudou, que trabalhou com isso, que foco muito isso quando eu estou trabalhando o racismo institucional. Então, ao mesmo... Não, eu espero. Eu tenho dificuldade. É que se fala do meu lado, eu tenho dificuldade. Eu entendi.
Eu me desconcentro. Então, queria trazer essa questão da branquitude como uma questão importante. Se eu tenho um grupo, e aí senadores, a equipe que está trabalhando com este tema são pessoas brancas, que estão, vamos dizer, no protagonismo principal, a importância de trazer especialistas negros, principalmente, não só agora, nesse momento, mas principalmente a fase de feitura, elaboração, concepção dos relatórios. Eu quero discutir que branquitude não é transparência, branquitude é um posicionamento político, ideológico, assim como negritude, assim como masculinidade. Por mais sensíveis que sejam as pessoas, é de fundamental importância. Aí eu estou falando mesmo para Leandro, estou falando para Lídice, estou falando para as pessoas que estão na frente desse processo. O quanto é fundamental que especialistas negros estejam durante todo o processo trabalhando até o relatório final. E aí eu queria destacar algumas coisas. Primeiro, a importância de se reconhecer a violência da brutalidade que a gente está vivendo com jovens negros hoje, né? E tem alguns conceitos, como esse de transição da justiça, que diz o seguinte, situações que, assim, em algumas situações que sociedades viveram de grande violência, alguns pontos, alguns caminhos têm que ser seguidos em situações como essa, e a gente tem que se perguntar, como o Frei David estava perguntando, a gente tem que se perguntar o que está acontecendo, quando 6%, 8% dos casos não foram para frente, não foram investigados. São 8%? 8% dos casos. 92% arquivado. Então, esse conceito de justiça em transição para sociedades que estão vivendo situações de muita violência, ele nos diz o seguinte, que o Estado tem que investigar e punir, tem que revelar a verdade, tem que oferecer reparação e reformar as instituições e afastar os violadores. Então, eu entendo que esses 4 pontos o Estado brasileiro tem que seguir e nós temos que exigir isso. Nós temos um judiciário que, neste caso específico da juventude negra, é tão grave a omissão quando a gente vê essa questão dos 8%, é muito delicado, algo que a gente precisa, vamos dizer, a sociedade civil precisa pressionar cada vez mais. Pensar a questão das mulheres negras, as mães, os parentes das vítimas, as comunidades, eu acho que tem que ter uma reparação mesmo. E aí, trazendo um pouco também, de novo, que Frei David trouxe, a gente tem trabalhado pelo Conselho Federal de Psicologia num grande programa que chama Clínica de Testemunho, que é um programa psicossocial que trabalha com os familiares e as vítimas da ditadura, de tortura. E aí, é um sistema que você pode ter no país inteiro, porque não é só o acolhimento da dor, mas naquele espaço em que as mães se reúnem, muitas coisas são discutidas. E o Conselho Federal de Psicologia hoje está fazendo isso em São Paulo, no Rio de Janeiro, com profissionais e instituições sérias. A gente quer fazer isso com as mães de Maio, mães de Caraí, mãe de Osasco, enfim, as mães dos jovens que sofreram, que foram assassinados, né? Então, a reparação é uma parte importante desse processo pelo Estado e pelas instituições da sociedade civil. Eu queria destacar que São Paulo e cidades do Nordeste são lugares onde a CPI precisa ir. Tem lugares do Nordeste, como Alagoas, como Recife, que são 8 vezes mais assassinados jovens negros do que brancos. Como Recife, 11 vezes mais. Então, a gente precisa que a CPI vá a esses lugares. Como é que a gente encontra força na sociedade civil? São lugares onde tem movimento negro vivo, a gente pode articular isso. Agora, São Paulo, sem dúvida nenhuma, São Paulo é onde a gente tem tido recorrentes chacinas, onde a gente tem tido denúncia de dados que estão sendo maquiados. Nós tivemos o assassinato de uma testemunha recentemente de chacina, lembra disso, Frei? Então, e é o estado onde numericamente tem mais negro no Brasil. Então, a gente precisa que a CPI vá para São Paulo.
não é? Que vá para São Paulo, ouça São Paulo, quer dizer... eu gostaria de finalizar dizendo que eu acho importante que a gente pense como criar um fórum permanente de acompanhamento e de monitoramento. A gente teve tantos CPIs, eu sei que isso não vai acontecer, mas como uma CPI não acaba em pizza, né? Como é que uma CPI pode, até o final, assegurar vamos dizer, a seriedade que a gente vem observando, que a gente, uma mesa como essa, uma mesa que nos antecedeu, e que tem pessoas que estão vivendo a situação, né? Eu espero, até perguntei para a equipe, acho que para o Leandro, as mães de maio, as mães de Caraí, elas têm sido ouvidas. Quer dizer, se a CPI está ganhando esse grau de seriedade, e eu espero que isso vá até final, insisto nisso, quer dizer, quem faz o relatório precisa a equipe ter a presença de pessoas com experiência até o final, com um pé na estrada, não é só experiência de viver essas questões, e um fórum que possa monitorar esse processo durante a CPI e depois, os desdobramentos dela, um fórum da sociedade civil, dos órgãos do judiciário, que possa acompanhar a implementação, o monitoramento das políticas que a gente entende que, em algum momento, vão ser geradas para mudar essa situação de extermínio da juventude negra. Obrigada.